Graças e paz, queridos. Hoje vamos falar sobre o livro de Hebreus, indo aqui a nosso trabalho de visão panorâmica da Bíblia. Estamos aí quase terminando, o Novo Testamento. E é um livro muito abençoado, é um livro que traz muita luz do Antigo Testamento, ou seja, traz uma leitura do Antigo Testamento conectando com a pessoa de Jesus, Então o autor faz uma leitura de tudo que aconteceu no Antigo Testamento, mostrando que aquilo era apenas uma sombra, era uma alusão profética a Jesus, que é o centro da Bíblia, que é o coração da Bíblia. Tudo converge para Jesus. E a gente vai aprender um pouquinho hoje por que essa carta foi escrita, Sobre o autor, existe uma discussão sobre o autor, porque não vem, como nas outras cartas, não vem o nome do autor. Geralmente Paulo escreve dizendo, eu, Paulo, escrevo essa carta, eu, Paulo e Timóteo, eu, Paulo e Silas, mas nessa não vem o nome do escritor, do autor, e nem também dos destinatários, Então, mas a maioria dos teólogos acreditam que Paulo escreveu essa carta. Eu também creio que foi Paulo que escreveu. Outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé, mas a maioria acredita que foi Paulo que escreveu essa carta. Essa carta foi escrita ali dos anos 64 a 70 depois de Cristo, e ela foi escrita de Roma, provavelmente da prisão de Paulo em Roma. Os destinatários, ela não foi escrita assim para uma igreja específica, não tem o nome de nenhuma igreja, mas ela foi escrita aos judeus. E o problema que estava acontecendo aqui é que os judeus que se converteram ao cristianismo, que se tornaram crentes, que se tornaram discípulos de Cristo, eles estavam voltando ao judaísmo, ou seja, estavam voltando à lei, voltando aos rituais do Antigo Testamento. E o autor de Hebreus, então, vai fazer uma releitura do Antigo Testamento com as lentes de Cristo, ou seja, como Cristo como a chave, da interpretação da Bíblia, ou seja, tudo converge em Cristo. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento apontava para Jesus. Então agora Jesus veio e temos que seguir a Jesus. Agora o que importa é Jesus. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a nossa teologia, ele é o nosso conhecimento, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Deus. E aí o autor vai interpretar o Antigo Testamento através da visão de Cristo. Cristo é o centro dessa carta aqui. Amém, queridos? Então vamos ler aqui algumas razões pelas quais eu acredito que o autor escreveu esse livro, para mostrar que Cristo é superior aos anjos. Você vai ver, cada capítulo vai mostrando que Cristo é superior a tudo e a todos do Antigo Testamento. Então aqui começa dizendo que ele é superior aos anjos. Por quê? Os anjos são apenas ministradores a serviço do povo de Deus. Agora Jesus não. Jesus, ele é Senhor de todos. A ele foi dado o trono, A ele toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Ou seja, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Jesus é soberano. Agora os anjos são apenas criatura. Então, porque no Antigo Testamento valorizavam muito a pessoa do anjo, porque Deus falava com o povo através do anjo. Mas aqui ele está dizendo que Jesus é superior aos anjos. Ou seja, a nossa adoração é a Jesus, o nosso foco é Jesus, Então, assim, os anjos, eles foram apenas e são apenas ministros a serviço do povo de Deus.
Deus ordena ao anjo, vai em tal lugar, ele vai, como Gabriel foi, como muitos que apareceram a Paulo, a Pedro, a Daniel, mas a serviço do povo de Deus. Enquanto que Jesus é o Senhor, Jesus é o cabeça, Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Amém, queridos? Então Jesus é superior aos anjos. Segundo, foi escrito para fazer os judeus entenderem que o sacrifício de Cristo basta para a nossa salvação e para a nossa liberdade. Por quê? Muitos estavam voltando a rituais. Muitos estavam achando que para ser salvo precisava fazer aqueles rituais da lei. Por exemplo, matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, fazer aquelas coisas que o povo do Antigo Testamento fazia, só que aquilo era uma alusão, era uma forma profética de dizer um dia Deus vai mandar o cordeiro dele para nos salvar. Então, a partir do momento que Jesus chegou, que Jesus veio, que Jesus morreu numa cruz, ele agora é o nosso cordeiro, não precisa mais dos rituais da lei. Agora o centro é Jesus, o foco é Jesus, é nele que temos que focar. Por isso que diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, vai dizer esse livro aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, a partir desse momento, é Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é superior aos anjos, e nós não precisamos de rituais mais, de sacrifícios, para nos achegarmos a ele. Terceira, para fortalecer os crentes em meio às perseguições e incentivá-los a vencer o pecado. Então aí vai dizer que Jesus morreu para nos limpar, para nos purificar, para nos apresentar a Deus sem mácula, sem mancha. Então esses crentes tinham que se apoderar do poder de Jesus para vencer os seus pecados e também para suportar as perseguições que eles estão enfrentando diante do Império Romano. Então essa é uma das razões que Paulo escreveu essa carta. Por isso que ele fala que nós temos uma corrida. Nós temos uma corrida. Temos que nos livrar de todo o peso do pecado e correr a corrida que nos está proposta. Então aquele povo tinha que se livrar do pecado e tinha que suportar as perseguições e completar a carreira que Deus tinha dado para eles. Também para nós, amém? Completarmos a nossa carreira, jogarmos fora todo o peso, toda a atadura do pecado, suportarmos as aflições e cumprir a nossa caminhada. Quarto, para mostrar aos judeus que Jesus era maior e superior a qualquer homem do Antigo Testamento que eles admiravam. Por exemplo, os judeus admiravam muito a pessoa de Moisés, mas muito mesmo. Chegava a quase a idolatrar. Só que eles não lembravam que Moisés profetizou acerca de Jesus. Moisés falou que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, maior que ele, que seria Jesus. E agora Jesus chegou, mas eles continuam seguindo Moisés, continuam seguindo as regras que Moisés colocou para eles, porque eles estão apegados a Moisés e não conseguiram ainda se conectar com Jesus. E o autor aos Hebreus está dizendo, Moisés foi importante, mas Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a qualquer homem que, por mais cheio do Espírito Santo que fosse, qualquer homem, por mais usado por Deus que fosse no Antigo Testamento, Jesus é superior a todos eles. Eles foram apenas instrumentos, tipos de Cristo, pessoas que foram sombras para mostrar que um dia chegaria Jesus, o varão perfeito. Quinto, para mostrar-lhe que a nova aliança era superior à antiga e que através de Jesus tudo se cumpriria. Existe aqui a aliança no Antigo Testamento e a aliança no Novo Testamento. Jesus fala que
eu vos dou nova aliança. Nova aliança. Porque a antiga aliança, ela era ligada às leis, às ordenanças, aos sacrifícios de animais. Agora, a nova aliança é em Cristo, Ele que fez. É no corpo dele, no sangue dele, na morte dele. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo, a aliança de Cristo é superior à aliança de Moisés. Porque na aliança de Moisés, o que você tinha que fazer? Você pecou, você tinha que levar um cabrito, você tinha que levar um cordeiro, para ser morto no seu lugar. Porque quem pecava tinha que morrer, era a lei. Mas você pecou, você tem um cordeiro, você leva um cordeiro, o sacerdote matava aquele cordeiro no seu lugar. Então você saía dali com a sensação de que o seu pecado foi tirado, porque um cordeiro foi morto. Não que aquele cordeiro tinha poder, ou tivesse poder de limpar o pecado, mas aquilo era uma alusão apontando para Jesus. Apontando para Jesus. Deus estabeleceu aquilo como princípio espiritual. Aquilo apontava para Jesus, que Jesus um dia iria vir ao mundo e morrer em uma cruz como Cordeiro Santo de Deus para pagar o pecado da humanidade. Então, o Cordeiro que Moisés instituiu lá, aqueles cordeiros não tiravam o pecado das pessoas, só cobriam ali a culpa, cobria ali aquela culpa. Agora, o sangue de Jesus tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus limpa o pecado do pecador. Porque ele sim é o nosso cordeiro. Ele é Deus, morreu como cordeiro mudo para limpar os nossos pecados. Se você acredita nisso, você não precisa mais desses rituais antigos que não tinham poder para limpar o pecador. Amém? Jesus é suficiente. Jesus é o sacrifício suficiente para limpar os nossos pecados. E isso o autor queria ensinar para esses crentes, para esses hebreus. Sexto, mostrar que Jesus é superior ao sacerdote e o seu sacrifício era único e para sempre. Então, os judeus valorizavam muito o sacerdote. Por quê? Porque eles dependiam do sacerdote para chegar a Deus. Ninguém, por mais que orasse, por mais que se santificasse, ninguém poderia entrar no Santo dos Santos a não ser o sacerdote. A não ser o sacerdote. Os Hebreus está dizendo que Jesus, como sumo sacerdote, é superior aos sacerdotes levíticos. Jesus é superior aos sacerdotes levíticos. Por quê? Porque até mesmo o sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que matar o cordeiro, ele tinha que se lavar, ele tinha que se purificar para entrar lá. Porque se ele entrasse em pecado, ele morreria lá. Agora, o sacerdote no Antigo Testamento precisava de sacrificar um cordeiro para poder entrar no Santo dos Santos. Agora, Jesus não. Jesus não precisava matar um cordeiro para entrar no Santo dos Santos. Ele mesmo é o cordeiro morto. Ele mesmo é o sacrifício. Ele mesmo é o cordeiro. Ele mesmo morreu numa cruz. Ele não precisou de sacrifício de cordeiro. Ele mesmo é o cordeiro. Foi o sangue dele que abriu o acesso ao trono da graça. Por isso que Hebreus aqui, esse livro vai dizer: chegamos-nos confiadamente ao trono da graça, ao novo e vivo caminho, aberto, queridos, pelo sangue do Cordeiro. Jesus, o que Jesus fez? Através do sangue dele, ele como Cordeiro, morreu na cruz por nós, ele como sacerdote, entrou no Santo do Santo e rasgou o véu que separava o homem de Deus. Ele tirou aquela parede que separava o homem de Deus, tirou aquela cortina que separava o homem de Deus e abriu um caminho ao trono da graça.
Hoje, queridos, através de Jesus, podemos ter acesso até o trono de Deus, podemos ter acesso ao Santo dos Santos, podemos ter acesso à presença poderosa de Cristo. É isso que ele está ensinando nessa carta, nesse livro de Hebreus. Há aqueles irmãos que ainda achavam que precisavam de um cordeiro, de um cabrito, matar um cabrito para poder chegar perto de Deus. Ele está dizendo, não, Jesus é superior a esses sacerdotes aí. Vocês têm que esquecer um pouco esses sacerdotes aí e focar agora no sumo sacerdote que é Cristo. O autor está dizendo, o nosso sacerdote não é Arão, o nosso sacerdote é Cristo. Ele é o nosso sacerdote e ele é maior que Arão, porque Arão precisava de um cordeiro e Jesus não. Jesus é o sacerdote e é o cordeiro. Ele mesmo entrou, ele mesmo se sacrificou por nós. Amém? E abriu o caminho. E hoje todas as pessoas, em qualquer país, em qualquer nação, em qualquer tribo, em qualquer lugar do mundo, tem acesso à presença de Deus em qualquer lugar. É só se ajoelhar diante de Deus e buscar a presença de Deus. O caminho está aberto pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus, o nosso sumo sacerdote. E nós em Jesus entramos no Santo dos Santos e desfrutamos hoje da presença poderosa de Deus. Sétimo, mostrar que existe uma pátria superior, que o nosso coração não deve estar nessa terra, mas na pátria celestial, na nação celestial, para onde nós iremos um dia. Por isso que ele diz o seguinte, que todos esses homens de Deus, desde Abraão até João Batista, por mais ungido, por mais conquistadores que foram nessa terra, das promessas de Deus, eles sabiam que estavam incompletos, porque mesmo conquistando a terra de Canaã, eles sabiam que aquela terra não era a definitiva, aquela terra era passageira. Eles esperavam uma pátria celestial, eles esperavam um descanso celestial, eles aguardavam a Jerusalém celestial. Ou seja, esses homens tinham uma visão transcendente, uma visão que era além dessa terra, que era além desse planeta. Esses homens tinham uma visão da eternidade. Esses homens sabiam que a vida cristã não se resumia apenas na conquista daquela terra de Canaã, mas na eternidade. É para lá que nós vamos. É para Jerusalém celestial que nós vamos. Lá é a nossa pátria, lá é o nosso destino. Aqui é passageiro. Nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus, que é amar a Deus, conhecer a Deus e fazer Deus conhecido em todos os lugares, em todas as nações da terra. Então, o escritor escreveu esse livro para mostrar isso, que o nosso coração não deve estar nessa terra, mas em Deus e na nossa pátria celestial. Em 10º lugar, para mostrar que a morte de Cristo nos santificou. Aqui vai dizer que sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Através da morte de Jesus, Jesus implantou em nós a justiça de Deus, implantou em nós a santidade de Deus. Não porque somos santos, porque nós somos melhores do que qualquer pessoa, ou porque haja algo de bom em nós, nada. A nossa natureza era uma natureza pecaminosa, mas Jesus, através da sua morte, ele implantou sua natureza em nós. Hoje nós temos a natureza de Cristo em nós. Por isso existe uma guerra. Paulo vai falar dessa guerra, né? Da carne contra o espírito. Porque são duas naturezas, a natureza adâmica e a natureza de Cristo. Através da morte de Jesus, o segundo Adão, ele implantou em nós a santidade de Deus. Ele implantou em nós essa graça
para vencermos o pecado. Ele implantou em nós essas condições para vencermos o pecado, através da natureza santa dele, através do caráter santo que ele tem. Então, da santidade de Deus, ele colocou em nós essa santidade. E por isso, nós somos santos em Deus, ou seja, somos separados desse mundo, consagrados para Deus. Então, você é uma pessoa separada, você é uma pessoa consagrada para o Senhor, e assim nós devemos viver. Jesus é superior aos profetas. Existiram vários profetas no Antigo Testamento, homens poderosos, homens cheios de Deus. Moisés, Elias, Eliseu, Davi, Isaías, Ezequiel, muitos homens de Deus cheios do Espírito Santo falaram e Deus cumpriu o que eles falaram. Mas a Bíblia está dizendo que Deus, no passado, falou ao homem de muitas maneiras. Mas diz aqui em Hebreus que hoje Deus fala através do seu Filho Jesus. Então Jesus é a comunicação de Deus para o homem. Jesus é a fala de Deus para o homem. Jesus é o profeta de Deus para o homem. Jesus é a profecia de Deus para o homem. Jesus é a boca de Deus para o homem. Se você quer entender as coisas de Deus, você tem que buscar Jesus, você tem que ler sobre Jesus, você tem que ler a carta de Jesus, que é a Bíblia, você tem que conhecer Jesus, porque Ele é a comunicação. Deus fala através de Jesus. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia sobre Jesus, conheça Jesus. Ele é a comunicação profética do céu para nós. Você quer conhecer Deus? Jesus é o profeta. Jesus trouxe do céu o Evangelho, trouxe do céu a palavra para nós. Ele é o profeta de Deus e ele é, por excelência, o verbo de Deus, a comunicação de Deus para o nosso coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus.